Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente! Mulheres de Esperança. Olá, eu sou a Fabiana Silva. E eu sou Renata Burjato e você está no seu Mulheres de Esperança. Vocês sabiam que o Brasil está em segundo lugar no ranking de pessoas que sofrem com burnout? Que é o distúrbio emocional, com sintomas de exaustão extrema, estresse, esgotamento, resultante de uma situação de trabalho muito difícil, que demanda muita responsabilidade ou competitividade. Gente, estamos falando aí de 30% dos brasileiros vivendo com essa sensação de excesso de trabalho ou de falta de ferramentas, sejam emocionais para lidar com tanto trabalho. É muita coisa, né, Fabi? É muita coisa. E do outro lado, a gente tem também um outro aspecto, que é o descanso, Algo que é muito difícil para nós. Então, vamos pensar sobre isso? Vamos pensar sobre isso. Sobre essas duas coisas que podem ser muito boas se a gente souber como lidar com cada uma delas, E para falar sobre esse assunto, gente, temos o chefe na mesa. Temos o líder. Você sabe quem é? Vou apresentar no próximo bloco. Abrimos, então, esse episódio compartilhando a triste realidade, que muitas pessoas vivenciam atualmente, que é a síndrome do burnout. Devido a essa alta demanda de afazeres, do cotidiano da rotina ali de trabalho, suprir as necessidades, as urgências, as tarefas que não acabam, tem adoecido mentalmente e emocionalmente muitas pessoas. E nós convidamos para esse episódio um querido parceiro, como a Renata falou, chefe aqui também, nosso da RTM, ele que é pastor, é apresentador, é pai, é esposo, o André Castilho. Seja bem-vindo novamente a Mulheres de Esperança. Muito obrigado, Fabi, muito obrigado, Renata, muito obrigado a você que acompanha o Mulheres de Esperança. Para mim é sempre uma alegria, um prazer e privilégio estar aqui com vocês. Prazer todo Que nosso, bom. E Fabi, só tem uma coisa. Se o pessoal tem na mente, algumas ideias sobre trabalho, hoje a gente vai colocar tudo na mesa e falar claramente, desmistificar essas coisas. E uma delas já começando, que chefe é quem manda e não trabalha. Não é o caso do nosso. O trabalho é muito e vocês vão saber disso ao longo do programa. Quem está falando são vocês. É verdade. Melhor pessoa para falar com a gente sobre esse tema. André, você já faz parte da equipe da RTM já há bastante tempo, né? Já há alguns anos você faz parte dessa jornada de trabalho aí tão variada. Você tem reuniões, lidera a equipe, vai em eventos, participa de programa. Enfim, como que é para você administrar essa demanda e encontrar, se é que você tem conseguido encontrar um processo de descanso, fazer alguma coisa ali para te ajudar a renovar as energias para a rotina? Você que tá no divã. pra conversar. Aí traz meu terapeuta junto aqui, traz um pastor amigo. Olha, como que é? Como que você tem conseguido... Como que eu tenho conseguido? Como você tem tentado lidar com descanso em meio a tanto trabalho? Não, então, eu aprendi algumas coisas recentemente. Em primeiro lugar, a verdade é que a gente às vezes trabalha muito e não descansa porque a gente sente culpa. Isso é uma coisa que acontece. E culpa por diversos motivos. Você sente culpa porque você quer ser melhor, você sente culpa porque você quer ganhar mais dinheiro, você sente culpa... Isso, estou falando de quem trabalha muito, e poderia até escolher trabalhar menos. Porque existem outros casos, Existem pessoas que infelizmente estão desempregadas, existem pessoas que não podem trabalhar, existem pessoas que acabam trabalhando muito para sustentar a sua família, para poder, porque os empregos que tem, às vezes a qualificação dessa pessoa não é tão boa, então vai precisar de mais empregos e vai precisar de mais horas de trabalho, mas mesmo assim, mesmo tendo essas situações, mesmo tendo esses casos, porque assim, quando a gente pensa em trabalho, eu vou dar um exemplo caseiro, de casa. A minha esposa, ela trabalha muito. Onde? Em casa. Ela seria o que o pessoal chamaria no passado de dona de casa, Mas eu nem a considero desempregada, porque ela não trabalhar foi uma escolha nossa, como casal e como família. Nós escolhemos que ela tem formação, tal, e nós escolhemos que ela não trabalharia. Quando isso aconteceu quando o nosso primeiro filho nasceu. Mas ela trabalha muito.
Ela trabalha muito em casa, ela é assim, e é exaustivo o trabalho dela. E essa é uma discussão que a gente muitas vezes tem. Como é que a gente vai fazer para poder equilibrar a sua vida, para poder equilibrar, e às vezes a gente se encontra sem saída com a quantidade gigantesca de tarefas que a gente tem. E eu mesmo me encontrei assim, porque quando a gente vai se envolvendo e tem essa culpa envolvida, e eu preciso sustentar a casa, eu preciso fazer tal coisa, e nunca para. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, em primeiro lugar, nós somos limitados. Acho que essa é a primeira coisa. Nós temos um limite. Segunda coisa, a gente não precisa ter culpa, porque sabendo que a gente tem um limite, a gente precisa recarregar as energias para poder estar bem, para desenvolver um trabalho melhor no momento que a gente precisa desenvolver. E a gente precisa descansar, a gente precisa ter tempo para a gente precisa cuidar da gente. E isso não é demérito, isso não é problema. E eu estava conversando com o Valdir Cisevski, que inclusive tem coluna aqui na rádio, ele falou, por incrível que pareça, para melhorar a produtividade, você precisa descansar. Então, a primeira coisa é você ter essa consciência de que você vai ter que ter o tempo para você, para o seu próprio benefício, para o melhor rendimento do seu trabalho. É a mesma coisa, o celular, se eu vou esgotando a bateria do celular até acabar, uma hora ele vai deixar de funcionar. Se eu vou dirigindo o carro sem fazer revisão, sem colocar gasolina, sem calibrar pneus, ele vai quebrar. Então, as coisas precisam de tempo de descanso. A terra precisa de tempo de descanso. Tudo nessa vida tem o seu limite de rendimento e de produtividade. E nós, seres humanos, também. Então, a primeira coisa é ter essa consciência. Eu precisei adquirir essa consciência. Tirar de lado a culpa, ter essa consciência a respeito de mim mesmo e encontrar prazer nesses momentos em que eu não estou trabalhando e entender que é produtivo. Eu não estou deixando de ser produtivo, eu estou sendo produtivo e encontrar uma maneira de realmente descansar e poder, então, ter esse tempo em que eu vou me abastecer para continuar o trabalho depois. Muito bom. E eu que conheço o André, né, há 14 anos pelo menos, a gente percebe todo esse amadurecimento e no sentido assim, o André é extremamente maduro em inúmeras áreas, né, teologicamente, falando biblicamente, tudo mais, mas para o homem é difícil esse parar e ficar pensando sobre si, porque parece perda de tempo, né, ir para uma terapia, fazer, é muito mais da mulher, talvez, parar e pensar sobre as coisas, né, porque o homem está sempre produzindo, né. Questões de emoção, né, que é mais difícil. Mas perceber esse movimento, e ele é um ganho, na verdade é um investimento de tempo, né? Ele brincou aqui no começo do programa, vou ter que chamar meu terapeuta. Realmente ele fez terapia, como foi bom, no sentido de que a gente se conhecer mais, entender os nossos limites, entender que na verdade a gente faz uma parte, mas grande parte quem faz é Deus, a gente só participa desse processo, né? Como isso é bom para que a gente possa produzir mais e melhor. Às vezes, muito tempo não quer dizer trabalho de qualidade, às vezes menos tempo com mais, estando de inteireza de coração, estando descansado, faz com que o trabalho seja muito mais efetivo, né? Exato. E agora eu queria que você falasse também, e a Fabi também contasse isso. Acho que tudo muda também quando no que a gente faz a gente encontra propósito e sentido. Uma coisa, o André colocou essa situação, gente que precisa trabalhar, até com coisas que não gosta, porque precisa pagar as contas, né? Então, às vezes, já se viu num movimento onde já tinha muita responsabilidade e pouco tempo para discernir o que ela quer fazer de fato, para investir numa carreira, né? Numa formação. Mas o que muda quando a gente trabalha com algo que a gente acredita e que faz sentido? Vocês já trabalharam em alguma situação onde precisava ser por obrigação? Eu já trabalhei e a sensação era aquela de que não dá horário de eu ir embora logo. E o cansaço parece que é muito maior quando você não está feliz e contente com o que você está fazendo, né? Aquilo não está te preenchendo. Então, eu acho que o cansaço é maior porque você muitas vezes não queria estar ali, ou você já queria ter terminado aquela tarefa, ou você faz algo que realmente não tem nada a ver. Então, é um processo muito mais difícil, eu acho, e muito mais pesado. Agora, quando você faz o que você gosta, eu lembro muito do JP, que ele fala assim, eu não preciso descansar, porque eu já faço o que eu gosto, eu já descanso fazendo o que eu gosto, né? Ele diz que ele não precisa de descanso.
Eu preciso de descanso, mesmo fazendo o que eu gosto. Então, ele precisa também de descanso. É que ele não quer dar o braço a torcer, né? Mas ele lida de maneira diferente. Ele vai tendo pequenas pausas. Eu percebo isso. Às vezes até o chegar mais cedo dele, a meia hora mais cedo, é pra ele tomar o café e conversar com as pessoas. É o descanso antes do trabalho. Dele. E depois a meia hora depois, que é o descanso pós-trabalho, né? Então ele aprendeu no dia a dia a fazer de tudo isso também, né? Mas, por exemplo, conversando com o JP esses dias, que ele fez o mestrado dele. Sim. Inclusive, na nossa gravação aqui, ele concluiu a entrega da dissertação dele. Parabéns aí, João. Mas ele conversou comigo e falou, olha, eu estou muito cansado. Eu estou muito cansado. Então, ele vai... E acho que parece que ele até já encontrou um momento de reabastecer essa bateria. Porque apesar de ser legal, faz pesquisa... Mas chega um momento, principalmente quando você está na final da entrega de um projeto como esse, é um trabalho extenuante. É muito, muito, muito complicado. E aí eu lembrei de algumas situações, falando sobre isso que você falou, né, do trabalhar no que não gosta, né, ou fazer... Na verdade, a gente sempre vai ter, na nossa profissão, ou na nossa carreira, ou no que quer que a gente faça, algo que a gente não gosta de fazer. A gente sempre vai encarar essa realidade. Então, você trabalha no que você gosta. Eu amo o lugar onde eu trabalho, eu amo o propósito pelo qual eu trabalho, mas existem várias funções que eu preciso fazer e que eu não gosto de jeito nenhum. Mas elas precisam fazer para a coisa andar. Eu preciso fazer. O que eu faço? O que eu decidi? Eu tenho que entender, isso funciona para mim, né? Eu tenho que entender qual que é o propósito daquilo. Porque aquilo precisa ser feito. E precisa ser feito por mim, naquele caso. Tem algumas coisas que eu estou trabalhando que eu vou... Cada vez mais eu delego. Até porque eu sei que tem pessoas que fazem melhor que eu. Mas eu preciso... Se tem uma coisa que eu preciso fazer, depende de mim, e eu não gosto de fazer, eu preciso entender, por que eu vou fazer isso. E depois de fazer isso, ou eu vou precisar fazer, ou junto, né, uma atividade ou algo que eu realmente goste, apesar de ser cansativo, ou realmente ter um tempo de descanso. E aí eu lembro de outra experiência que eu tive, aí que sim, eu trabalhava num lugar com uma atividade que eu não gostava. Não gostava, não vou nem citar porque é muito particular, né, tal. Não gostava de onde eu trabalhava, e aí eu lembro que eu fiz uma viagem para o Mato Grosso, uma viagem de férias, e eu fui... Eu tenho parentes lá em Cuiabá, eu fui lá e aí eu fui passear para Chapada dos Guimarães. Eu fui com um primo meu em Chapada dos Guimarães. E naquela época ainda era permitido, e a gente... Foi um risco muito grande, inclusive, não faça isso. A gente ficou na beirada dos chapadões, né? São 100 metros de queda ali, né? A gente sentou ali na beirada. E assim, foi uma coisa tão especial, tão gostoso passear, ter o contato com a natureza, poder... realmente, assim, conversar com meu primo. Um local totalmente diferente da sua rotina, diferente, né? gostoso, aquela criação maravilhosa de Deus, aquilo é uma pintura. Deus tem umas obras de arte que ele fez aqui nessa terra. E aquela é uma. E eu recarreguei as minhas baterias ali. Eu senti assim. Então ali eu vi a importância de você viajar, de você passear, de você conhecer lugares diferentes, de você fazer coisas diferentes. E de você também, eu brinco com o pessoal... Algumas pessoas com quem eu já falei isso. Botar o pé pra cima, alguma coisa na TV e nada mais. Acabou. Ou às vezes nem nada na TV também. Então, realmente descansar, parar, travar tudo e deixar a sua cabeça ir para outro lugar. E claro, isso ajuda muito os momentos de contemplação, de adoração a Deus, os momentos em que você está com o seu Criador sem o peso, falando com ele e adorando a ele. E eu não sei se vocês já vivenciaram isso, eu tenho, às vezes, essa experiência que não é muito legal, assim, de estar em um momento de descanso, mas a mente está trabalhando, pensando em trabalho. Vocês já vivenciaram isso? Como que vocês administraram? Sim, e, inclusive muito recentemente e com frequência. Isso aconteceu porque eu tenho buscado aumentar a minha produtividade. Vocês vão achar isso engraçado, mas na verdade eu não acho que eu sou tão eficiente assim. Então, eu tenho procurado aumentar a minha produtividade e nisso, acelerando algumas coisas, às vezes acontece esse processo. Parece que sua cabeça não para de funcionar. O que precisa ser feito? Você precisa fazer alguma atividade, pelo menos momentânea, que vai te tirar dali, que vai fazer você virar a chave. Não tem nada a ver com o que você faz, sim.
Por isso que são importantes jogos. Jogos são importantes. Atividades esportivas. Porque você vai tirar o seu foco de uma coisa e você vai botar o seu foco em outra. Ela vai te obrigar a isso. Uma atividade que eu achei assim muito interessante. Arco e flecha. Fui numas férias, teve arco e flecha onde a gente foi, e eu fui fazer o arco e flecha. É impressionante. Cansa. Você tem que tomar cuidado que o arco de verdade ele tem um cabo de aço e aquilo lá machuca, tal. Mas aí você tem que usar luva, aí existe até uma outra luva que você, depois que eu fui perceber, o pessoal coloca uma luva no antebraço, assim, e como você precisa ter concentração para fazer aquela atividade. Você precisa se concentrar no alvo, você precisa se concentrar no arco, No equipamento, em tensionar nos detalhes, o arco, né? no equipamento, nos detalhes. Então, você joga todo o seu foco e toda a sua concentração ali, porque você é obrigado a fazer isso. Você passa um tempo ali, meia hora, conversando com o professor. Pá, de repente, você sai dali, dá uma limpada. É um negócio interessante. Dá uma limpada na cabeça. Então, você fazer ativamente alguma coisa que vai... ou, no caso, né, assistir um filme, jogar um jogo. Eu gosto de videogame. E isso teve um momento aí recente que eu estava passando por uma situação, eu não conseguia parar de pensar em um determinado assunto. Minha esposa falou, vai jogar videogame. Eu fui e realmente eu consegui sair um pouco para poder voltar. Quando eu voltei melhor. Vai conversar com pessoas, vai desabafar. Então, existem atividades que vão te tirar daquele lugar, daquela situação de trabalho. Você vai precisar se desligar um pouco, voltar. Aí você recarrega. Ah, mas eu vou perder? Não tem o que fazer com essa atividade aqui. Você não vai perder, você vai ganhar tempo e reflexão e mente e disposição para depois voltar nessa atividade aqui. Até às vezes para resolver uma questão, né? Exato. Porque a cabeça está tão cheia que já não tá mais, você não consegue mais produzir, né? E quando você vai para uma atividade assim, você volta e fala, eu não tinha pensado nisso antes. A gente que trabalha com criação de coisa, né, com criatividade, com essas coisas, é impressionante como várias ideias acontecem no banheiro. Não é verdade? Você tá lá, travado, não consegue resolver aquilo, não sei o quê. Poxa, o que eu faço aqui? Aí, preciso ir no banheiro, preciso fazer... Aí você vai no banheiro, de repente você tá no banheiro, uau, a ideia, veio a solução. Porque você tirou a mente um foco daquilo. Impressionante. Eu acho isso... Teve uma vez que eu fiquei travado, faz tempo isso, foi aqui na rádio, travado num negócio e tal. Aí eu peguei um livro a respeito daquele assunto para ler. Eu fui lendo aquele livro e deixei. Eu resolvi o problema, resolvi tudo que eu precisava fazer depois, no dia seguinte, em 1 hora. Porque a minha mente trabalhou em outra coisa e eu fui buscando as soluções de outra maneira, fora do ambiente. Quando eu voltei, foi rápido. Agora eu pergunto para você, ouvinte, é no banheiro? É tomando banho? É lendo um livro? O que faz sua mente se desligar do problema e voltar com a solução? A gente vai falar mais profundamente disso e daquele que nos dá essa criatividade, os escapes, as coisas boas, mas é no próximo bloco. Voltamos nessa conversa aqui hoje tão gostosa com o André Castilho sobre trabalho e descanso. E agora nesse bloco a gente vai aprofundar um pouquinho mais, porque aí a gente vai conversar sobre ministério. Você como pastor, participante de igreja, ativo, né, atuante, tanto aqui na rádio como na sua igreja local, vivencia a vida de igreja. Então, igreja a gente lida com pessoas, a gente lida com ministérios, a gente lida com tarefas difíceis, com problemas, com dores. E a gente sabe que tem muitos líderes, pastores, que infelizmente estão doentes por atender aí uma demanda tão gigantesca que a igreja tem, né? Como que você enxerga isso, André, estando nessa questão de relação pastoral? Porque eu pensei que talvez tenha um pouco dessa culpa também, assim, eu preciso estar fazendo como pastor, eu preciso cuidar, eu sou o responsável da igreja. O que você poderia nos auxiliar aí para quem está nos ouvindo que ou é pastor ou é líder de algum ministério e tem se sentido sobrecarregado? Já que é para pastor, a gente vai usar a Bíblia, né? A gente pensa em muitas coisas, né? Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, né? Paulo fala, perdi noites de sono em várias situações, né? Mas Paulo também fala para Tito, cuida-te de ti mesmo.
Ele vai dizer, cuida de você mesmo, ou Timóteo, agora eu não lembro. E aí existe o princípio bíblico do sábado. E esse princípio bíblico do sábado é o princípio do descanso. Porque isso o professor Sayão fala bastante, né? Você tinha o lugar sagrado, que era o tabernáculo, no contexto ali dos 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados de Pentateuco. Então você fez o tabernáculo, que é o lugar de adoração. Teve o lugar que recebeu lá, então o pessoal localizou as coisas muito espacialmente. Tem uns lugares para tudo. Mas e o tempo? Qual o tempo que é sagrado? E aí Deus estabeleceu, no contexto de Israel, o 7º dia como o tempo sagrado. E o que você faz nesse tempo sagrado? Nesse tempo sagrado, o 7º dia é sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia. Nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Então, e tem outro texto depois que vai falar que você precisa dar descanso para o escravo, para o animal. Terra, né? Exato, porque é um princípio bíblico da limitação humana. O ser humano é limitado e o ser humano precisa de um tempo em que ele vai deixar de confiar nas suas próprias forças e confiar em Deus, esse tempo simbólico que era o sábado, o Shabat, no Antigo Testamento. Mas esse princípio do descanso permanece até hoje para a gente, e isso para o pastor, para o membro da igreja é fundamental. O que a igreja precisa ser para as pessoas? A igreja precisa ser lugar de refúgio. As pessoas que ajudam e abençoam umas às outras no lugar de refúgio. Agora, o pastor, ele trabalha nesse lugar de refúgio. Ele presta esse serviço para as pessoas. E ele tem esse peso e essa cobrança que vem dele e muitas vezes do próprio sistema e dos próprios membros. Eu falo isso não apenas como pastor, mas como filho de pastor, que hoje eu sou pastor voluntário na igreja. Mas o meu pai sempre foi pastor de tempo integral, que a gente fala, né? E a gente viveu muito disso. Mas meu pai teve vários momentos de sabedoria de dedicar um tempo à família. É claro que, principalmente na época, hoje ele tem visto que precisava talvez ter dedicado mais. Mas a gente tem, inclusive, um ministério como a Fermata, em que a gente tem falado muito sobre isso. Dedicar-se a si mesmo, ter um tempo em que você vai descansar, em que você vai deixar a igreja de lado, vai deixar essas coisas, porque assim, para o membro da igreja ela não pode ser um peso, ela tem que ser um lugar de refúgio, de descanso, um oásis. Para o pastor, esse é o lugar onde ele trabalha. Então, o que ele precisa fazer? Ele vai precisar ter tempo para se dedicar à sua família, ele tem que ter tempo para se dedicar à sua esposa, mas para não apenas se dedicar como uma obrigação, mas para curti-los, para curtir o filho, para curtir a filha, para curtir a esposa, para curtir a mãe e o pai, para curtir as pessoas e para curtir a si mesmo. Pastor, é bom que o pastor tenha um hobby, é bom que o pastor vá jogar bola, ou vai jogar videogame, ou vai fazer alguma outra coisa saudável, vai passear no parque, vai andar. O pastor, o líder, precisa cuidar de si mesmo. E a pessoa que trabalha na igreja, às vezes o pessoal faz da igreja uma extensão do seu trabalho, ela precisa entender que Deus não pediu para ela fazer aquilo. O trabalho, o serviço no ambiente da igreja. A igreja, a gente tem que lembrar, ela não é um prédio, ela não é um CNPJ. Igrejas são pessoas. Precisa ser o fardo leve de Jesus, o jugo suave de Jesus. E a gente acrescenta fardo e jugo que Jesus não acrescentou para a gente. Então a gente precisa entender isso um pouco melhor. E não é algo fácil de fazer, porque existe todo um sistema aí, existe toda uma pressão, existe toda uma cobrança, mas a gente precisa obedecer a palavra de Deus que fala para a gente descansar. E esse tempo de sábado de descanso é o tempo em que você não vai trabalhar. Se é trabalho, não é para fazer. Então, e é uma ordem para todo mundo. E é uma ordem para todo mundo. Então... E você falou do Sayão, né? Eu lembrei uma vez que ele pregou sobre o sábado e ele dizia, é obrigado a se alegrar. A gente tem que se alegrar no dia. Isso mudou também minha percepção, porque muitas vezes a gente encara o descanso com culpa, como você falou no começo. Exato. E não é para ser assim, senão você está desobedecendo o Senhor, que pediu para você se alegrar nesse dia e se alegrar nele, né? Isso aí. Outra coisa, o Eugene Peterson também fala muito a diferença de nós que somos cristãos e como a gente encara o descanso
descanso, do que a cultura ocidental, que é trabalhar sem cessar, senão você não é produtivo, você não é nada, porque você é o que você faz. E, ao mesmo tempo, dos orientais que, tipo, não, vou esvaziar completamente a minha mente, não preciso fazer nada. Não. A gente descansa para trabalhar melhor. E, às vezes, a gente pensa que a gente descansa porque está cansado. Na verdade, o descanso deveria, né? Começa lá no sábado para que a gente comece a semana produzindo melhor, com mais qualidade. É o tempo que a gente reorganiza as ideias, né? No banho a gente tem novas ideias. Então, quando a mente está ali mais vazia, a gente produz também melhor. E nessa parceria, né? De dependência com o Senhor. Tem muita coisa ainda para a gente falar. Tinha muita pergunta, mas a gente volta com reflexão no próximo bloco. Como descansar quando estamos cansados? Um pensador certa vez disse: o trabalho enobrece o homem e o descanso ainda mais. O trabalho muitas vezes nos toma de uma forma muito egoísta. Nós pensamos no trabalho o tempo todo. Acordamos pensando nele, levamos eles para o nosso café da manhã, para o almoço, para as rodas de conversa, no momento do banho, como a gente falou, e até na hora de dormir a gente está pensando no trabalho. Mas há em nossa vida duas necessidades: o trabalhar e o descansar. Há um equilíbrio que precisamos aprender a colocar em prática. O trabalho é uma bênção de Deus, mas ele não é toda a nossa vida. Vivemos para nos relacionar, para amar, para produzir e também descansar. Da mesma forma que Deus nos abençoa através do trabalho, ele também o faz através do descanso. Não é fácil para nós equilibrar essas necessidades, porque nós temos a tendência em fazer, em produzir, em nos manter ativos, mas é por isso que precisamos da ajuda de Deus para conseguir realizar. Nós lembramos que o próprio Deus nos incentiva a trabalhar e descansar, como relata lá em Gênesis, na criação do mundo, que após 6 dias do trabalho, Deus descansou. Se ele, sendo Deus, descansa, quanto mais nós que somos fracos e finitos. Se colocarmos o trabalho como algo de maior importância, como objetivo de vida, não tendo o descanso uma prioridade, poderemos entrar em um terreno muito perigoso, que é o da idolatria, que é buscar em algo criado aquilo que pertence apenas a Deus. Ou seja, a satisfação, o contentamento, o preenchimento, o sentido e a alegria. Mas há uma esperança para nós, trabalhadores, assim. Ela está lá no Salmo 127, do versículo 1 ao 2, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É o Senhor quem está conosco, e é Ele quem cuida, quem sustenta e realiza todas as coisas. A nossa segurança deve estar nele. Assim, poderemos descansar mentalmente, fisicamente, sabendo que não é pelos nossos esforços, mas pela graça de Deus que está sobre nós. Que Deus nos ensine e nos dê sabedoria para fazer boas escolhas, porque não há bom trabalho sem descanso. Chegamos ao final desse episódio e, além de você ter ouvido muito sobre descanso e trabalho, você ouviu a palavra não é fácil, estamos tentando. Então você viu que é um processo, uma jornada, e a gente quer saber da sua. Participe pelo WhatsApp 11 974 181 456. Como você tem aprendido a depender de Deus e a descansar nele? Conta pra gente. É verdade. Eu quero agradecer o André por estar com a gente nesse episódio, que foi muito bom. Agradeço. Muito obrigada. Um beijo aos nossos ouvintes, aqueles que assistem a gente também pelo YouTube. Beijo, Rê. Beijo. E a gente se vê até o próximo programa. Até lá. Escreva para nós mulheresdeesperanca@rtmbrasil.org.br. Produção Fabiana Silva. Mulheres de Esperança. Realização RTM Brasil.